Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje vamos fazer o ranking das seleções da antiga Iugoslávia. Apesar de saber que Kosovo é Sérvia, como a FIFA reconhece esta seleção, colocarei ela no ranking. Falando dela, em sétimo lugar temos a seleção do Kosovo. Seguindo a moda de clubes, o Kosovo é uma das seleções que mudaram de escudo. Vejam, este é o antigo escudo e este aqui é o atual. Para mim, prefiro 1000 vezes o antigo escudo. O Kosovo só foi aceito pela FIFA no ano de 2014, depois de várias tentativas. Alguns jogadores famosos de origem albanesa do Kosovo ajudaram nessa aceitação da equipe, como o Xhaka, o Bellamy e o Shaqiri. O primeiro jogo oficial do Kosovo aconteceu em 2014, no próprio Kosovo, contra a seleção do Haiti, e a partida acabou em 0 a 0. Por curiosidade, a seleção do Kosovo já atuava muito antes de ser aceita pela FIFA. Em 93, a seleção fez um amistoso contra a seleção não oficial da Albânia. Em 2006, chegou a meter um 7 a 1 na seleção do Mônaco, placar traumático para nós brasileiros. Se tratando de jogos oficiais, sua maior vitória foi contra a seleção de Malta, que adivinha, mais uma seleção que mudou de escudo, e esse aqui foi muito ridículo. Ainda bem que ninguém liga para a seleção de Malta. Tanto que se vocês pesquisarem por seleção de Malta no Google, o que vai aparecer são artigos sobre o Vasco. Kosovo também goleou a seleção de Burkina Faso. A maior goleada sofrida por eles foi pela seleção da Croácia, outra seleção que gera um certo trauma em nós brasileiros. A grande parte da wiki do Kosovo se resume a conflitos, Albânia, Sérvia, ONU, etc. O grande destaque da seleção do Kosovo aconteceu nas eliminatórias para a Eurocopa de 2020, quando terminaram na terceira colocação do grupo. Foram para os playoffs e perderam para a seleção da Macedônia do Norte. O Kosovo está atualmente na posição 99 no ranking da FIFA. Em sexto lugar, vamos para a seleção de Montenegro. Alguns anos atrás, Montenegro tinha um trio muito bom, formado por Savic, Jovetic e Vucinic. Savic e Jovetic ainda jogam, mas o tempo passa e não somos vinhos, a menos que você seja o CR7 ou Messi, ou até mesmo o Fábio. A primeira vez que eu ouvi esse nome no cenário de futebol foi na Copa de 2006, quando ainda existia a seleção de Sérvia e Montenegro. Nesse mesmo ano de 2006, Montenegro voltou pela independência e, como país independente, jogou pela primeira vez no ano de 2007 e venceu a Hungria por 2 a 1. Sua maior vitória foi contra a seleção de San Marino, que ultimamente está muito soltinha. Venceu 2 jogos, empatou 1 e subiu na Liga das Nações. Claramente um sinal dos fins dos tempos. Sua maior derrota foi contra a seleção da Inglaterra por 7 a 0. Nas eliminatórias para a Copa de 2014 no Brasil e 2018 na Rússia, por muito pouco a seleção montenegrina não foi para os playoffs, ficando na terceira colocação. Nas eliminatórias para a Eurocopa de 2012, a seleção de Montenegro superou Suíça, País de Gales e Bulgária e foi para os playoffs tentar a sorte. Nos playoffs pegaram a República Tcheca e, apesar de plausível o seu avanço, o que vimos foi um agregado de 3 a 0 e um avanço tranquilo da seleção tcheca. Atualmente, Montenegro está na posição 73 no ranking da FIFA. Em quinto lugar temos a seleção da Macedônia do Norte. Se Jovetic é sinônimo de Montenegro, o Pandev é sinônimo de Macedônia do Norte. A Macedônia se tornou independente da Iugoslávia em 1991 e, diferente do habitual, foi de forma pacífica. Falando de futebol, eu sei que, assim como eu, sempre que vemos essa seleção, a primeira coisa que vem à mente é a narração do Jorge Igor do gol do Trajkovski contra a Itália, que eliminou a Azurra na Copa de 2022. Detalhe, sem o Pandev, o maior ídolo dessa seleção, e sem o Elmas, que na altura era o melhor jogador desta seleção. Realmente, absolute cinema. Legal foi que, depois desse episódio, a UEFA colocou Itália e Macedônia no mesmo grupo nas eliminatórias para a Euro de 2024. E diferente do playoff da Copa, a Itália se sobressaiu. Nem tanto, visto que quase perderam a vaga para a Ucrânia. Falando em Eurocopa, esta seleção jogou a edição de 2020. Eu sei, também não lembrava, talvez tenha sido pela péssima atuação, sendo derrotados por todos. Nas eliminatórias para a Copa, sempre foi discreto, com exceção das eliminatórias para a Copa de 2024, quando justamente eliminou a Itália no primeiro playoff e perdeu para Portugal no jogo decisivo.
Sua maior vitória foi contra a seleção que, por mais que eu tente, não consigo falar o nome, Liechtenstein. E sua maior derrota, assim como seu irmão Montenegro, foi 7-0 e assim como seu irmão Montenegro foi para a seleção da Inglaterra. A Macedônia do Norte está atualmente na posição 67 no ranking da FIFA. Em quarto lugar temos a seleção da Bósnia e Herzegovina. A primeira vez que ouvi falar desta seleção foi nas eliminatórias para a Copa de 2010, onde na fase de grupos superaram seleções como Bélgica e Turquia e foram para os playoffs, onde felizmente acabaram sendo derrotados por Portugal. Alguns anos depois, na Copa de 2014, esta seleção alcançou seu auge, quando vieram para a Copa aqui do Brasil. E olha, tinha uma seleção muito boa, com nomes como Begovic, Ibisevic, Pjanic e o principal de todos, o Edin Dzeko, ou Dzeko, como ouço alguns falarem. Na Copa acabaram sendo eliminados, terminando na terceira colocação, porém com uma grande polêmica, já que a Bósnia perdeu por 1-0 para a Nigéria, e neste jogo teve um gol mal anulado do Dzeko. Esta seleção nunca jogou a Euro, porém, desde as eliminatórias para a Euro de 2012, a seleção vem sendo eliminada nos playoffs, sendo que perderam para Portugal em 2012, para a Irlanda em 2016, para a Irlanda do Norte em 2020 e mais recentemente para a Ucrânia em 2024. A maior goleada desta seleção foi contra a Estônia, onde meteram um 8-1, e sua maior derrota aconteceu recentemente, foi o 7-0 que a Alemanha deu neles. Atualmente a Bósnia está na posição 74 no ranking da FIFA. E com a medalha de bronze temos a seleção da Eslovênia. Sempre confundo esta seleção com a Eslováquia. Sério, nome muito parecido e não só isso, vejam as bandeiras desses países. Muito parecido, parece até que foi de propósito. Este país jogou duas vezes a Copa do Mundo, em 2002 na Copa do Mundo da Coreia do Sul e do Japão e em 2010 na Copa da África do Sul, que para mim foi a última grande Copa que tivemos. Infelizmente, para os eslovenos, nas duas ocasiões caíram na fase de grupos. Em 2014, quase se classificaram para os playoffs da Copa, porém acabaram perdendo a vaga para a surpreendente Islândia. Na Eurocopa, apareceram em duas ocasiões, em 2000 e 2024. Na primeira aparição em 2000, não teve grandes destaques, acabando na lanterna do grupo. Já em 2024, foi bem mais interessante. Depois de 3 empates na primeira fase, acabou avançando para enfrentar Portugal nas oitavas e adivinhem, mais um empate no tempo normal, e nos pênaltis acabaram sendo eliminados. Esse jogo em especial foi um jogaço, com os goleiros Oblak e Diogo Costa salvando ambas as seleções, mas no final o bem venceu e ficou tudo em paz. Por curiosidade, a Eslovênia saiu invicta da Euro de 2024. Outra curiosidade é que a seleção da Eslovênia não tem mascote e foi a única a não ter na Copa do Mundo de 2010 e Euro de 2024. Outra curiosidade é que seu maior rival é a Croácia e eu achando que era a Eslováquia. Por duas vezes, a Eslovênia foi eliminada nos playoffs das eliminatórias para a Euro. Em 2004, onde depois de superar Israel, Chipre e Malta na fase de grupos, foram eliminados por sua maior rival, a Croácia. E em 2016, onde depois de despachar Estônia, Lituânia e San Marino na fase de grupos, perderam os playoffs para a Ucrânia. A maior vitória da Eslovênia foi contra a seleção do Oman, onde fizeram 7-0, e sua maior derrota foi contra a seleção da França, onde tomaram um 5-0. Atualmente, a Eslovênia encontra-se na posição 55 no ranking da FIFA. E com a medalha de prata, temos a seleção da Sérvia. A Sérvia é a seleção que herdou as conquistas da antiga Iugoslávia e também da antiga seleção de Sérvia e Montenegro. A partir de 2007 começou a atuar como Sérvia e desde então se classificou para todas as Copas do Mundo, com exceção da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Infelizmente para os sérvios, caiu todas as vezes na fase de grupos. Como Sérvia, na Euro, a seleção não tem muito sucesso, só conseguiu se classificar para a edição de 2024, e mesmo tendo 3 seleções se classificando em seu grupo, a seleção sérvia conseguiu a proeza de terminar na lanterna e ficar de fora. A seleção da Sérvia tem diversas rivalidades, sendo a Croácia, que sua rivalidade tem raízes políticas, sendo inclusive listada como uma das maiores rivalidades internacionais pelo site Go.com, a Albânia, que sua rivalidade tem a ver com as tensões envolvendo a questão histórica com Kosovo, e com a Suíça, por ter jogadores da diáspora albanesa. Sem contar o próprio Kosovo, que atualmente as tensões estão fortes por aquelas bandas. A Sérvia é a seleção do Matic, do Tadic, do Milinkovic Savic e do melhor de todos, o Mitrovic. Mas já foi a seleção do Zigic, do Vidic e do Dejan Stankovic.
Inclusive, o Dejan Stojkovic jogou em todas as gerações da Sérvia. Jogou com a seleção como Iugoslávia, Sérvia e Montenegro e Sérvia. A Sérvia venceu por 6-1 as seleções do Azerbaijão, Bulgária e País de Gales. Sua maior derrota foi um 5-0 frente à seleção da Ucrânia. A Sérvia está atualmente na posição 32 no ranking da FIFA. E com a medalha de ouro, obviamente temos ela, a Croácia. Temos aqui uma seleção que tem muito sucesso quando o assunto é Copa do Mundo. Ela disputa as eliminatórias desde a Copa de 1998 e desde então se classificou para todas as edições, com exceção da Copa da África do Sul em 2010. Em 98, a seleção foi a terceira colocada, eliminando seleções como a Alemanha nas quartas e o Japão na fase de grupo. Em 2022, o raio caiu de novo no mesmo lugar, mais uma terceira colocação. Superou a Bélgica na fase de grupos e eliminou o Japão e Brasil na fase eliminatórias. Faltavam só 4 minutos. F no chat. Como se essas glórias não fossem suficiente, em 2018 a Croácia foi simplesmente vice-campeã mundial, perdendo a final para a França. Na Eurocopa, apesar de ter se classificado em todas as edições desde 1996, com exceção da edição de 2000, não teve tanto sucesso quanto tem na Copa do Mundo. O máximo que conseguiu foi chegar nas quartas de finais nas edições de 96 e 2008. A Croácia foi a seleção que sofreu o primeiro gol de Neymar em Copas do Mundo. Além disso, das seleções desta lista, apenas a Croácia teve um ganhador da bola de ouro, que foi o Modric em 2018. A Croácia é a seleção do Modric, Perisic, Kovacic, Rakitic, já foi do Alic, do Mandzukic, do Petkosa e da lenda Šuker, dentre outros. Atualmente a Croácia está na posição 13 no ranking da FIFA. Bom galera, o vídeo foi esse, comente temas nos comentários para quem sabe sua sugestão aparecer aqui. É isso e até! Champion